Olá, pessoal. Engenharia na TV dessa semana, continuando a nossa sequência de apresentações que tivemos no Seminário Regional de Qualidade do Ar. Hoje nós teremos duas palestras, duas apresentações de excelente conteúdo. A primeira com um título até bastante sugestivo, Muito Além do Conforto, que foi ministrado pela Natália Dantas e que traz enfoques um pouco diferentes para o tema, sai um pouquinho desse tecnicismo extremo, mas amplia em muito a importância e a oportunidade que o tema nos oferece. Tem uma boa apresentação, é a primeira parte, e ao concluir, nós chamaremos os nossos apoiadores e depois faremos a apresentação da segunda palestra. Eu estava aqui aprendendo a mexer nisso aqui. Aprendi, gente. Deixa eu ver como é que passa. Aprendi também. Vamos lá. Acho que depois de todas as palestras, acho que isso aqui já não é mais tão impactante assim. Se fosse a primeira, talvez. Mas, ainda assim, eu vou fazer a pergunta que o que impacta mais vocês nessa imagem? Se é o copo de água ou se é o meio ambiente sujo, assim. Esse ar totalmente... Eita, não era para aparecer isso. Mas eu espero que, depois de todas essas palestras, vocês se preocupem mais com o ar, tá, gente? Não estou falando porque vocês vão beber copo de água suja, pelo amor de Deus, vocês não façam isso, tá? Porque, por favor. Mas eu vou falar que o ser humano ele inala de 15 a 20 metros cúbicos de ar por dia. Isso dá 15 mil litros a 20 mil litros por dia. E vamos dizer que a gente bebe aí de 1 a 2 decímetros cúbicos, mas isso aí é 2 litros. Eu estou desconsiderando o que a gente come, tá? Porque daí a gente aumenta um pouco a quantidade de água. E aí a gente vai transformar para metro cúbico, né? 0,012. Mas eu não vou ser injusta com a água, porque eu não sou injusta com ninguém, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui os devidos ajustes, tá? Então, a água é 800 vezes mais densa do que o ar. Então, o ser humano ingere cerca de 18 vezes mais massa de ar do que massa de água por dia. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar um pouco mais com a água que a gente respira do que com a água que a gente bebe, tá? E tem mais um detalhe até, porque, assim, se vocês pararem para pensar, a gente consegue ficar, assim, 1, 2 dias sem beber água, mas quanto tempo vocês conseguem ficar aí sem respirar? Se vocês falarem para mim que vocês conseguem ficar 1 hora sem respirar, eu duvido, tá? Então, assim, é mais ou menos nessa linha aqui. Mas a gente fala aqui toda hora de que é uma qualidade do ar interior, qualidade do ar interior, mas o que é uma boa qualidade do ar interior, tá? Então, vamos pela definição da Escher, que é a referência aqui. E ela fala de qualidade do ar interior aceitável, tá? Ela não fala de qualidade de ar boa, tá? Então, ar no qual não existem contaminantes conhecidos em concentrações prejudiciais, conforme determinados pelas autoridades competentes e com a qual uma maioria substancial, 80% ou mais, das pessoas expostas não expressa insatisfação. Então, a gente tem aqui um caráter subjetivo, né? Isso quer dizer que ela não fala basicamente nada aqui, né? Então, o que a gente quer dizer, né? Eu tenho que considerar como as pessoas, né? Como o que o meu cliente quer também, né? Porque se vocês forem ver, o Arthur falou um pouco ali que tinha gente que, né, mexia ali com crepe e a gente tinha uma alta concentração de CO2 ali, né? Então, a gente depende do seu cliente também, o que é o local, como é a cultura. Então, vocês têm que considerar isso também no ambiente, tá? Porque você tem que ver o que é aceitável para a pessoa também, tá? Mas vocês não vão considerar só isso, tá? Porque vocês também têm que pensar na saúde das pessoas. A gente está falando de saúde, gente. A gente não está falando de que só é aceitável, tá bom? Por isso que eu estou falando que a Escher só fala o que é aceitável, mas a gente está procurando o que é bom para a gente. Então, a gente tem que ir um pouco além do que a Escher pede também, tá? Então... E aí, o que a gente vai falar? A gente está falando de contaminantes. Então, vocês têm que... Vamos fazer contas, tá? A gente é engenheiro, a gente precisa fazer contas, tá? A 62.1 ensina a fazer as contas de contaminantes. Então, vocês têm que considerar os contaminantes internos, os contaminantes externos, tá? Porque dentro do ambiente, a gente também tem geração de contaminantes. Então, assim, a gente tem aqui um split, né?
Então, aqui a gente vai ter o quê? Um filtro G4, né? O filtro G4 ele é pior que o seu nariz, tá? Ele só vai proteger sua serpentina. E aí eu vou falar para vocês que vocês também têm que considerar que vocês precisam fazer a filtragem do ambiente interno, tá? Porque a gente gera contaminante também dentro do ambiente. Então, além de fazer o filtro para o ambiente externo, vamos fazer também os filtros para o ambiente interno, tá? Então, é o que a gente está falando aqui, de purificação de ar, isso em todas as palestras, tá bom? Era um pouco disso que eu queria falar, né, nessa parte aqui. Porque a gente está falando justamente, né? E a norma pede, muitas vezes, entre 40% e 60% de umidade relativa. Mas eu quero falar para vocês que não é para fazer isso só porque a norma pede. A gente tem que fazer isso porque a gente tem que saber por que a gente está fazendo isso. Tá? Então, o que acontece? A gente considera como particulado partículas a partir de menores que 100 micras. Né? E aí elas vão ficar no ar, aí, a partir de 100 micras, 5 segundos. Mas, conforme elas vão diminuindo, elas vão ficando mais tempo no ar. Tá? E aí, tem estudos já comprovados, isso, tá? São muitos estudos, e por isso que a Escher considera e pede que seja de 40% a 60%, tá? Que reduz a desatração de gotículas de tosse ou espirro, então, que podem conter os micro-organismos, certo? Ou vírus ou bactérias, favorecendo uma decantação mais rápida e reduzindo a possibilidade de contágio. Tá? E aí, o que acontece? Se a partícula, se a umidade relativa estiver abaixo de 40%, vai desidratar. Então, as partículas vão ficar menores e elas vão ficar mais tempo no ar. Então, isso aumenta o risco de contágio. E também tem muitos micro-organismos que eles sobrevivem mais tempo, né, nesse tipo de ambiente, né, umidade relativa baixa. Eles são anidros, né? Eles sobrevivem em ambientes secos. E também abaixo de 40% as nossas membranas, as mucosas, nossa proteção aqui, né, no sistema imunológico, ele também abaixa. Então, não é só um número, 40% a 60%, é porque realmente o sistema imunológico fica, né, com as defesas, né, mais baixas. E acima de 60%, a gente tem proliferação de fungos e bactérias. Eu acho que todo mundo aqui, algum dia, já tomou um banho quente, deixou por vários dias, fechou a porta aí e deixou o banheiro, né, assim, preto. Eu acho que lá em casa minha mãe briga comigo de vez em quando, assim. Mas é só de vez em quando, tá, gente? Eu não faço isso com muita frequência, não, tá? Mas a diferença de ar limpo para um ar poluído, tá? Essas aqui são as composições básicas, acho que todo mundo já viu, né? E eu botei dióxido de carbono com 400 ppm, mas isso aqui é extremamente variável, tá? Até que eu estava falando ali com o Mário, que eu falei que em submarino a gente consegue chegar até uns 5.000 ppm, 15.000 ppm, porque a gente não tem renovação no submarino, né? Mas, assim, eu falo, a gente vai, mas a norma pede 1.000 ppm, mas é o que eu estou falando, que isso aqui, 1.000 ppm, é questão de conforto, né? Isso aqui, 5.000 ppm provavelmente não vai te matar, mas vai ser uma situação desconfortável, tá, gente? E depois eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Mas a diferença de um ar limpo para o ar poluído é os poluentes, obviamente. Mas vocês vão falar, mas está em partes por bilhão e o dióxido de carbono e todos os outros componentes estão em partes por milhão. Mas aí a gente precisa entender quais são os impactos dos poluentes no corpo humano. Né? E o tamanho dessas partículas também são muito menores. E vamos explicar mais ou menos como é que funciona isso tudo. A gente tem os poluentes primários e os secundários. Os poluentes primários são os eventos naturais e atividades humanas. Então, o Edmilson estava explicando, né, sobre as queimadas. Então, os eventos naturais são justamente isso. São as queimadas, são erupções vulcânicas e temos as atividades humanas. Absolutamente tudo que a gente faz, basicamente, gera poluentes. Tá? E os poluentes secundários são as interações dos poluentes primários com outros poluentes primários, né, entre si, com os componentes normais do ar, né, que a gente vai ter a formação aí de dióxido de enxofre, né, as famosas chuvas ácidas, aí, que vocês já devem ter ouvido falar, e também com a radiação solar. E quais são os contaminantes do ar? Né? A gente tem o particulado, que a gente chama de aerosol, tá? Vocês vão ver a gente falando muito sobre isso, e gases e vapores. O aerosol, como eu falei ali no começo, a gente falou que é partículas abaixo de 100 micras. Tá? A gente vai ter as viáveis, que são as capazes de se reproduzir em um ser vivo.
e as não viáveis, né, que são poeiras, fumos e fumaças, névoas e neblinas. Fumo e fumaça, a diferença é que o fumo são as partículas de... Acho que, se eu não me engano, é a partícula sólida da combustão e suspensão no ar. Essa era a diferença de fumo para fumaça. Tá certo? E o gases e vapor, a gente vai ter os inorgânicos, né, que são justamente alguns componentes que formam ali, né, a chuva ácida, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, né? E os componentes orgânicos, né, que a gente chama os famosos VOCs, que vocês vão ver muitas pessoas falando que a gente tem que fazer exaustão para tirar os componentes voláteis, os VOCs, é justamente sobre isso. Tá? Isso também inclui os clorofluorocarbonos e os hidrofluorocarbonos, que são os HFCs, os CFCs, que a gente fala tanto que tem que reduzir por causa do aquecimento global, e enfim. Mas qual é o perigo disso, né? Então, como o Edmilson falou um pouco, né? Então, é que essas partículas elas vão atravessar as defesas do corpo humano e elas vão chegar, né, até as nossas veias, por vezes. Elas vão chegar no sistema sanguíneo. Então, o nosso nariz ele consegue reter partículas ali até de 10 micras. A traqueia vai segurar partículas ali de 2,5, né, as vias aéreas inferiores. Os alvéolos eles já começam a segurar ali até partículas de 1 micra. Mas chegou ali partículas de 0,1 micra, mais ou menos, já chega nos alvéolos e pode sim chegar ali na corrente sanguínea. E aí é que começam os problemas, porque pode entupir veias, vai gerar inflamação, e aí a gente começa a ter problemas, né, paradas cardíacas, AVCs, esses são os reais problemas de partículas no corpo humano. Tá? E a estimativa da OMS é que 7 milhões de mortes prematuras atribuídas à poluição do ar anualmente. Então, vamos fazer um comparativo aqui básico. Tá? Em 3 anos, foram quase 7 milhões de mortes pelo Covid. Não estou falando que as mortes do Covid foram... Não estou menosprezando a morte de ninguém, tá? Mas eu estou falando que, se a gente se preocupou com as mortes no Covid, por que a gente não se preocupa com 7 milhões de mortes por ano por causa da qualidade do ar? Qual a diferença das pessoas morrendo aqui? Por que a gente não se preocupa com isso? E são 3 milhões de população intradomiciliar, então são 3 milhões dentro de casa e 4 milhões fora, tá certo? E qual que é o maior inimigo? É o que a gente se preocupa hoje, né? Com as partículas PM2,5, tá certo? Tem o ozônio troposférico, o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, são os famosos aí da chuva ácida, e o monóxido de carbono, esse aqui é uma morte muito silenciosa, porque ele não tem cheiro, tá certo, gente? E as hemoglobinas, infelizmente, elas têm uma afinidade muito maior com o monóxido de carbono que o oxigênio. Então, depois que o monóxido de carbono entra aí na sua corrente sanguínea, infelizmente, você vai morrer aí com falta de oxigenação no sangue, e é uma morte bem triste. Então, o monóxido de carbono é muito bom vocês tomarem cuidado com isso aqui. E o que acontece com a ausência de qualidade do ar interior? Eu não vou citar bem todas, tá? Mas algumas aqui chamam a atenção. Tá? A maior quantidade de óbitos aqui por causa do sistema, né, respiratório. Né? Então, a gente vai ter aqui mais causas aqui de dificuldade de respirar e tudo mais, então, por causa da falta de qualidade do ar interior, certo? Aqui, essa parte de rinite e asma, vocês vão falar para mim que é por causa do ar-condicionado, que eu fico muito bravo vocês botarem a culpa no ar-condicionado, tá? Porque isso aqui é climatização mal feita, tá? Fique muito bem claro que é climatização mal feita, porque não bota a culpa no meu ar-condicionado que eu fico bravo. Então, assim... Olha, resistência à insulina e diabetes é uma coisa assim, as pessoas estão ficando, né, às vezes, um pouco mais... A gente está preocupado, né, a gente ficar mais fitness ultimamente, então, assim, isso aqui é uma coisa a se preocupar também, tá bom? Então, assim, pressão arterial, né, disfunção, aqui, aumento de coagulação e inflamação sistêmica, justamente porque, né, as partículas estão entrando aqui na rede sanguínea, certo? Como o Edmilson falou, né, chega no sistema neurológico também, tá bom? Então dá sim doenças neurológicas, tá? O impacto no desenvolvimento ali neurológico, tá? A gente vai ter doenças, né, cardiovasculares, porque, né, entra na corrente sanguínea, então vai dar problema no coração. As pessoas aí do skincare, tá, gente? Eu vou falar para vocês que também dá investimento precoce da pele, tá bom? Então, vocês se preocupam aí com skincare.
Tá? Nascimento prematuro, tá bom? Então, isso também vai dar problema na gravidez. Então, eu acho bom vocês se preocuparem. E acho que homens vão se preocupar um pouquinho com isso, tá? Pior qualidade do esperma, eu acho que é uma boa preocupação para vocês também, tá? Então, assim, existem N fatores que as partículas causam no ser humano. Então, eu não sei por que as pessoas se preocuparam tanto no Covid, e depois que a Covid passou, as pessoas simplesmente esqueceram sobre cuidar do ar, sabe? Será que a gente tem que esperar outra pandemia para se preocupar com a qualidade do ar externo? Eu espero que não, porque assim já está acontecendo problemas muito sérios. Eu considero esses problemas muito sérios, tá? E eu falei sobre a quantidade de concentração acima de 5.000. Acho que algumas pessoas, assim, projetistas, provavelmente ficaram um pouco assustadas, né? Mas, assim, eu estou falando assim de concentrações que podem acontecer, tá? Depende do ambiente. Mas quando a gente está falando de conforto, para conforto e produtividade, realmente é 1.000 ppm, tá bom, gente? Mas, assim, as normas hoje pedem para você não ultrapassar a diferença de ar externo e ar interno de 700 ppm, tá bom? Até porque, acima disso, vai começar a ter mau cheiro, desconforto, sonolência e queda de capacidade cognitiva. Inclusive, se eu dormir em qualquer lugar, eu culpo o CO2, tá bom? Se eu tiver com sono em qualquer reunião, a culpa é do CO2, tá? Geralmente, o lugar está mal ventilado, eu sempre falo que é a quantidade de CO2, que as pessoas estão falando muito, e por isso que eu dormi, tá? Eu nunca vou falar que eu estava com sono mesmo. E isso é até perigoso, tá, gente? Eu vou falar para vocês que, quando vocês estiverem fazendo uma viagem, é bom vocês considerarem que, quando vocês estão dirigindo, tem aquele botãozinho que vocês gostam de apertar para não recircular o ar, para recircular o ar no carro. Porque, assim, às vezes vocês estão numa viagem longa e acham que estão ficando sonolentos, porque a viagem é cansativa, mas, às vezes, é só falta de oxigênio dentro do carro, tá? E, assim, isso também pode ser meio preocupante, porque vocês podem também perder, assim, como tem uma queda de produtividade, capacidade cognitiva, às vezes vocês também podem perder um pouco dos reflexos de vocês, né, no acidente e tudo mais. Isso é preocupante. Então, vocês têm que considerar que, de vez em quando, durante a viagem, vocês deixem o ar entrar um pouquinho, tá? Eu sei que a gente gosta de economizar combustível, mas é importante, tá? A dose faz o veneno. Essa é uma frase muito importante na toxicologia, e eu acho que é importante trazer para cá. A real frase do Paracelso é essa aí, maiorzinha, mas eu acho que essa aqui é muito importante aqui para a gente, tá? Alguns órgãos e autoridades, elas fornecem valores e limites para a gente, tá? Que de exposição a cada substância sem efeitos nocivos à saúde, tá? Então, a gente hoje consegue ter uma noção do quanto a gente pode se expor, tá? E assim, eu vou falar para vocês, a dose faz o veneno porque, por exemplo, teve um colega do meu pai, né, que ele bebeu tanta água que ele parou no hospital e teve que tomar sal na veia. Então, assim, eu falo para vocês que até coisas boas vocês têm que tomar cuidado, porque, assim, né, tem que ser... tipo, tem que tomar cuidado com os excessos e com a escassez. Tudo depende da substância, é por isso que a gente fala sobre a dose faz o veneno, tá bom? E aí eu peguei da American Conference of Governmental Industrial Hygiene, né, esse ACGIH, tá? Mas esse é só um dos órgãos, tá? Existem vários órgãos que fazem isso. Eu não lembro se tem órgão brasileiro, mas esse foi um dos primeiros que eu achei, né? E, na verdade, foi um dos primeiros que eu peguei no curso da SMACNA, né? Que eu fiz sobre qualidade do ar, na verdade, sobre escolha de filtros, né? E aí a gente tem um TWA, que é uma média ponderada no tempo, né? Que a gente pode ficar exposto a algumas substâncias durante 8 horas por dia, tá? Tem o STR, que é 15 minutos, mas não mais que 4 vezes por dia, e tem que ter um intervalo de 1 hora entre eles, tá certo? Também tem o teto, que você não pode se expor nenhuma vez, tá? Mas, assim, é muito difícil ter esse parâmetro, então eu não coloquei, né? Pelo menos não para essas substâncias aqui. Eu coloquei algumas substâncias que eu estava mais assim familiarizado. O formaldeído, porque eu trabalho em hospital, então ele é muito utilizado nas autoclaves, tá? Então isso aqui foi importante até para eu colocar, porque eu acho que seria interessante para vocês verem também. O dióxido de carbono, como eu falei para vocês, né? A referência de 1.000 ppm, né? Mais para conforto, tá? Mas vocês podem escrever que aí por dia, 8 horas por dia, 5.000 ppm, né? 15 minutos, 30.000, tá bom?
Então, tem o monóxido de carbono, que eu falei para vocês, que vocês têm que tomar cuidado, né, que é uma morte bem triste, né? Temos benzeno, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, sobre a chuva ácida, né, amônia. E eu falo para vocês que não especifica sobre alergias, tá? Porque é um caso à parte, ele é muito individual, não tem como a gente mensurar, tá? Porque cada pessoa tem uma alergia diferente e a gente não consegue fazer um controle exato disso, tá? Porque, tipo, às vezes um pedaço de pólen vai fazer uma alergia absurda em mim, mas em outra pessoa não. Então a gente não consegue ter um controle de quantas. Não dá para saber quanto exato. Mas eu falei de todos os problemas, eu vou falar para vocês como resolver, tá bom? Porque isso aqui eu acho que é a parte mais importante, né? Então, isso aqui é como a Escher fala para a gente como resolve, tá certo? O método de controle mais eficaz é sempre o controle na fonte, tá certo? Mas a gente sempre fala de exaustão local, tá certo? Ventilação em geral de diluição, isso para particulados, tá certo? O umedecimento é importante, né? Porque assim como a nossa saliva segura alguns particulados, a gente também consegue fazer isso com alguns filtros, esse tipo de estratégias. Né? Tem a filtração e o uso de equipamentos de proteção individual. Né? Para gases, a gente tem essa mesma ideia, né? Estratégias, né, de contaminação, de controle na fonte. Né? E a gente vai ter a ventilação e diluição, o uso de equipamentos de proteção individual, e também a gente tem a filtragem por adsorção química, né, que é o carvão ativado. Mas eu vou ressaltar uma coisa aqui para vocês, que o equipamento de proteção individual, a Escher fala que só é apropriado como controle primário durante atividade intermitente de manutenção e limpeza. E isso vocês também têm que pedir auxílio sempre para o segurança de trabalho, tá? Porque ele vai falar para você qual que é a máscara mais adequada para a atividade que você vai executar. Porque, às vezes, ele vai falar, mas você está mexendo mais com particulado 2,5 ou mais com particulado 0,1. Então, ele vai falar para você qual é a máscara mais adequada, porque não é qualquer máscara, tá certo? Existem equipamentos certos para isso. E vamos falar um pouquinho sobre filtros. Né? O Edmilson falou, mas vamos falar um pouquinho sobre os filtros, tá certo? O que é o mais importante nos filtros? A eficiência de um filtro. Porque a eficiência de um filtro é a capacidade de capturar as partículas aerosóis, que é a razão de se utilizar um filtro. Mas você não vai escolher um filtro porque ele é o mais barato ou ele é o mais caro. Você tem que escolher o filtro porque ele é mais adequado para o seu ambiente, certo? E você não vai deixar o filtro com bypass, né, que a gente chama. Né? Você não vai deixar nada passar através do filtro. Então, ele tem que ser do tamanho certo da sua máquina, certo? E tem que ser calculado exatamente para a quantidade de partícula que você quer que o ambiente tenha, e, né, quanto de partículas tem no ar externo, que quantas vão poder passar, e quantas que tem no ambiente interno, e quantas que tem que ter. Isso tudo é calculável, isso tudo tem que ser exatamente feito, tá certo? E tem que ter um parâmetro, né? Porque se não tiver um parâmetro, não adianta. Você vai trocar o filtro para quê? Então, é por isso que existem as normas também, tá certo? Então, sempre tem um tamanho adequado, não pode ter frestas, também tem que ter um fluxo adequado, tá certo? Não adianta você falar assim, bota filtro EPA em tudo. Mas se te botar um filtro EPA, às vezes tem uma perda de carga muito grande, você não vai ter um fluxo de ar passando, e aí adiantou de quê? Não vai adiantar de nada. Às vezes vai ser melhor você pegar um filtro sei lá, vai ter uma eficiência de 90%, por exemplo, por umas partículas de 2,5, que vai ser uma preocupação maior ali para o seu ambiente, certo? Que você está produzindo mais particulado de 2,5, uma eficiência de 90% para particulado de 2,5, com um fluxo duplo, do que um filtro EPA, que talvez você nem precise para aquele ambiente, está certo? E com uma vazão menor, porque a vazão importa, tá? Às vezes, você precisa de uma renovação maior, você precisa de um fluxo maior. O fluxo importa, sim. Se você for pegar as contas, os números, você vai ver que o fluxo importa nesse tipo de conta, tá certo? E também é bom vocês verem a eficiência. Às vezes, vocês pegam um fluido com eficiência 10%, não faz nem sentido, tá? Porque, às vezes, o erro desse tipo de eficiência, às vezes, é cerca de 10%. Então, se você pegar um erro de 10% com um filtro que tem eficiência de 10%, você pode estar pegando um filtro com eficiência 0%. E um filtro com eficiência 0 não vai filtrar nada, nunca vai saturar, então não faz nem sentido você ter o filtro lá, ele vai virar um enfeite, você não vai trocar nunca, tá certo? Então, assim, não faz sentido, tá? A Escher também faz menção ao uso, tá, de filtros UV, tá? Isso aqui basicamente o que o sol faz hoje, ele mata os micro-organismos, tá? É a mesma ideia, tá? A gente colocaria ali a luz UV. Pode substituir o filtro, talvez? Pode. Né? Mas aí você tem que ver a aplicabilidade, se poderia mesmo, dentro das normas, substituir o filtro ou não. Tá?
Vocês também viram algumas palestras, né, com o uso aí de peróxido de hidrogênio. A gente também tem um tipo, aí, acho que só tem nos Estados Unidos ainda, mas talvez possa até trazer para cá, existem plasma também. São um tipo de filtros ativos, tá bom, gente? Porque, assim, às vezes, só esperar que o ar passe na máquina para depois vir para cá, às vezes é bom colocar partículas que consigam neutralizar as bactérias ainda no ar, suspensas, tá certo? Então, isso é muito interessante. É bom também dar uma pesquisada sobre isso, tá certo? Existem várias formas aí da gente manter a boa qualidade, tá certo? E quando vocês forem mexer com o filtro V, eu peço, por favor, que vocês protejam os olhos de vocês, tá bom? Porque isso aqui é um caso muito sério, tá? E eu vou terminar aqui com uma frase que eu gosto muito, tá bom? Que é do Yoda, que é: faça ou não faça. Não existe tentativa, tá certo? A partir do momento que você está fazendo, né? Eu estou tentando, na verdade, você já está fazendo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero que vocês, por favor, lutem pela qualidade do ar. Hoje vocês aprenderam um monte de coisa aqui. E se vocês não sabem por onde começar, vocês conheceram várias pessoas aqui especialistas em qualidade do ar, sabe? Perguntem. Peçam ajuda. Ninguém nasceu sabendo, eu não sabia muita coisa, eu saí perguntando para as pessoas também, entendeu? Então é muito fácil, sabe? Você chegar e perguntar para alguém: poxa, eu não sei fazer, me ensina a fazer, e faça, sabe, gente? É você pegar um projeto e fazer da forma certa. Ah, meu cliente não vai executar, mas entregue o projeto correto. Se o cliente não vai executar, não tem problema, tá bom? Ele não execute, mas deixe o seu cliente com o ônus de não executar, tá certo? Porque, assim, se a gente começar a dar o primeiro passo, talvez a gente consiga mudar tudo, tá certo? E acho que era isso que eu queria trazer para vocês. E agradeço o tempo de vocês para me escutar aqui um pouquinho. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.
Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Retornando então ao nosso programa de hoje, com as palestras do 2º Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior, agora nós vamos ter uma palestra mais técnica, com o tema Descarbonização e PMOC, com Alfredo Santos. Alfredo Santos é uma autoridade no tema, foi a primeiro profissional que se interessou em transformar o tema em curso, em escola, em formação. Ele está sediado aqui em Curitiba, mas realmente o alcance do trabalho dele é até internacional. Vocês vão ter muita informação interessante, principalmente pessoal da área profissional, pessoal da área médica, pessoal da área de engenharia, que faz todo o trabalho de preparo dos ambientes, e, claro, o público de uma forma geral, que vai se sentir seguro, confortável, quando atendido por esses profissionais. Esperamos que tenham um bom proveito. Queria agradecer aí o privilégio, né? E dizer que para mim é um privilégio, é muito bom estar aqui. Eu, em 1995, eu fui muito abençoado que eu fiz o vestibular de engenharia mecânica aqui em Joinville e passei. E eu passei em segundo lugar, era 18-1 na época. E eu trabalhava com refrigeração desde 1988. Aí, em 95, quando eu vim fazer o vestibular, o tema do vestibular era Protocolo de Montreal. E, justamente, eu já trabalhava com fluido refrigerante o dia todo, né? Até hoje eu queria saber quem é o safado que tirou o primeiro lugar, porque, tipo, já era a minha área, né? Uma coisa importante do ar que a gente respira é que você pode ficar sem comer por um tempo, certo? Você fica sem comer por um tempo. Você fica sem beber por um tempo também, né? Um tempo menor, né? Porque a sede, né? Esses dias eu saí de um restaurante e estava às 3:30 da tarde, e se eu não tomasse água eu ia morrer, certo? De tanta sede que estava, né? E quanto tempo você fica sem respirar? Eu sempre falo que eu fiz uma experiência com a minha sogra para ver quanto tempo ela ficava sem respirar. E falei, queria que ela ganhasse, que batesse o recorde mundial, mas, infelizmente, né, ela respirou no meio do processo, né? Mas valeu a tentativa, né? Ela falou, agora é a tua vez. Eu falei, não, agora a senhora já foi muito bem, né? Então, a gente precisa, realmente, o pulmão é um patrimônio muito importante para nós. Em contrapartida, a gente tem os edifícios doentes, né? Hoje em dia, você tem edifícios doentes que, lá nos Estados Unidos, define-se um edifício doente quando 20% das pessoas que voltam depois de uma parada apresentam sintomas como irritação nos olhos, garganta seca, dor de cabeça, fadiga, congestão, falta de ar. Se 20% das pessoas voltam a apresentar esses sintomas depois que eles se ausentam do prédio, é o que a gente tem nos Estados Unidos de sick building, né? Que é um edifício doente, né? Entre essas doenças, existe aquela famosa legionela, né? Legionela pneumofila, que pegou aqueles legionários lá nos Estados Unidos, que fizeram uma reunião para poder comemorar o tempo deles da guerra. Em 1976, foi o ano que eu nasci que surgiu a legionela. Então, já nasci trazendo morte, né? Mas aí o que aconteceu? Aí naquele ano, eles se reuniram e tinha uma tomada de ar externo do lado da torre de resfriamento. Foi pegado aquele ar externo succionado de uma torre parada e pasme, essa bactéria de cada 5 que se contamina, 3 morrem. E daí, devido à alta taxa de mortalidade, em homenagem aos legionários, foi dado o nome de legionela. Bom, é muito bom ser campeão, certo? Não
não é para qualquer um. E nós somos o campeão de reclamação numa edificação, é o ar-condicionado. É muito bom ser campeão, né? Sempre você tem problemas com ar-condicionado, né? Pessoas reclamando que está muito vento, muito frio, pouco frio, e reclamando do sistema de ar-condicionado. E essa reclamação vem de muitas fontes, que pode ser desde um projeto mal executado, que tem um monte, né? Nossa, projeto mal executado é o que mais tem, né? Você tem projeto mal executado, mas como é bom quando você tem um projeto mal executado? Porque a maioria das vezes não tem projeto. Já foi um lucro muito grande. Quando você vai um projeto mal executado, só de você abrir a planta, pode ser tudo errado. Eu falei, pô, mas já tem alguém aqui, né? Já tem um CREA, um CRT, alguma coisa, um CAL, já tem algum responsável, né? Se pelo menos tem um culpado. Ter um culpado é uma vantagem muito grande. Por isso que eu acho muito importante os conselhos profissionais, pelo menos a gente acha um culpado, né? Quando tem. E por isso que a fiscalização do conselho profissional está lá para ver se aparece um culpado. O problema é quando você não tem, né? Que diz que é do Boto, né? Que o culpado foi o Boto, mas o Boto lá na Manaus, né? Quando parece uma mulher grávida e não tem o pai, é que foi o Boto. Mas aí a gente está com muito Boto no ar-condicionado, né? Haja Boto responsável de projeto. Tem o projeto, veja, muitas vezes a falta de qualidade do ar tem a ver que não tem a tomada de ar externo, e a gente precisa da tomada de ar externo. Ela é muito importante. Você tem também projetos mal feitos na parte de distribuição do ar, termostato posicionado tudo errado, né? E eu vou ser sincero, não é fácil. Lá na Renault, a gente tem um prédio de 1.500 TR, seria equivalente um pouco maior que o Shopping Cidade das Flores, só o prédio administrativo. E lá, a gente tem, cada termostato é do lado do diretor. Se o diretor está feliz, o resto que se adapte, certo? Né? Então, você tem toda uma questão da manutenção mal executada, né? mal supervisionada também, a falta de análise da qualidade do ar, porque se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? A parte de histórico do sistema, tem todos esses atores que pode ser a falta de um problema no edifício doente. Importante lembrar que o nosso pulmão tem 130 metros quadrados. É maior do que o apartamento que eu moro, certo? Né? Não tem 130 metros quadrados. Tem se for contar com algumas áreas lá, mas, na verdade, oficialmente é 91 metros quadrados. Então, quer dizer, é muito grande. Se você não tem um apartamento grande, pelo menos o seu pulmão tem 130 metros quadrados. Vende o pulmão, né? Que já sai no lucro, né? Veja, você tem todos aqueles alvéolos e a gente precisa levar um ar de qualidade para o nosso pulmão. Eu vou ser bem sério, você tem... Tudo na vida tem propriedade física, química e biológica, né? A física, temperatura, umidade, química, você tem a parte de elementos que você mexe, por exemplo, quando você controle de pH, e a parte biológica. O pulmão, você tem a parte física, química e biológica. Eu, por exemplo, eu sou fanático de sauna, certo? Eu vou para a sauna, faço inalação, para ver se, de forma mecânica, eu consigo melhorar meu pulmão. E tem dado certo. Eu sempre me recupero mais rápido que os outros de uma gripe, alguma coisa assim, porque eu lavo muito meu pulmão, certo? Bom, veja, o nosso cérebro ele é interessante. Quando ele vê alguém, por exemplo, eu, quando fui namorar, vi minha esposa, né? Achei ela bonita, até hoje, né? Ainda bem, né? Não está aqui, mas vamos falar, né? Pode estar sendo gravado, né? Então, e daí o cérebro manda uma mensagem que achou aquela pessoa bonita, aumenta o batimento cardíaco e você gera mais metabolismo. De acordo com o metabolismo, você precisa uma quantidade de ar. Existe essa fórmula que determina qual é a quantidade de ar, de acordo com o metabolismo, para manter o nível de oxigênio ideal, porque você inspira 21% de oxigênio
E quando você expira em torno de 15,57, 16. Então, você vai aumentando o dióxido de carbono na sala. E daí você respira de 300, depende do tamanho do nariz, um pouco mais, né? Mas de 300 a 600 litros por hora, que é o que você respira, de acordo com o metabolismo e característica do corpo. E daí você precisa, para diluir essa quantidade de dióxido de carbono, você precisa trazer ar externo. Só que aí que é o problema, nós também temos muito lugar que o ar externo está ruim. Aí, hoje em dia, a gente tem que procurar, às vezes, até que tratar o ar externo também, certo? Para poder melhorar a qualidade do ar externo. Então, você tem toda uma lógica disso, certo? Mas eu quero deixar bem claro para vocês. Ar externo é bom para a qualidade do ar, que é o tema desse evento, e é ruim para o bolso, ponto. Ar externo é bom para a saúde e é ruim para o bolso. É mais barato não ter ar externo. Não vamos sair de hipocrisia aqui. Ar externo custa caro. Você vai pegar um dia que está aqui em Joinville. Eu morei aqui, né? Então tem uma diferencial, né? Morei aqui, eu conheço isso aqui. Você pegar um dia 36 graus com 80% de umidade, o ar externo é caríssimo. Caríssimo. Aí você pega agora um dia que está 7 graus. É caro. Ar externo é muito caro. E é muito bom para a saúde e é muito caro. Se alguém quer saber por que não põe ar externo em todo lugar, aí você pode responder ridicularmente, porque isso é errado, né? Não é você que está pagando, né? Mas, na verdade, a gente está pagando, porque quando a gente vai para o restaurante, a gente quer um ar de qualidade. A gente está pagando lá no restaurante, né? Mas o ar externo, que fique claro, é bom para a saúde e é ruim para o bolso. Só para você ter uma ideia. Uma boate que trabalha num dia quente, mesmo que seja de noite em Joinville, antigamente tinha Chamonix aqui, não sei se alguém é dessa época aí, né? Chamonix, alguém conhece? Já ouviu falar? Não. Tinha uma boate de dança aí, né? Se você pegar a carga térmica de uma boate sem o ar externo, 90 TR, com ar externo, 270 TR. E aí? Como é que vai fazer? O cara, dono da boate, fala, eu quero só ter ar-condicionado aqui, eu não quero gastar 3 vezes mais, certo? Aqui você tem, ao mesmo tempo, que você tem a perda que você tem na tua empresa por doença. Nossa Senhora! Eu tenho 2 lugares que eu trabalho, assim, a vida que é, né? Eu trabalho numa igreja, né? Não que eu trabalhe de funcionário, de voluntário, né? Numa igreja e na minha empresa. Se alguém pega uma gripe na empresa, é um prejuízo danado, certo? Principalmente funcionário bom. Tem um funcionário lá, o Fábio. Se um homem desse pega gripe, o prejuízo é enorme, porque ele lucra-se muito com a pessoa dele, porque ele é muito bom. Você tem vários outros bons funcionários da empresa que ele faz muita falta quando está doente. Em contrapartida, agora da igreja, só para você ter ideia, você tem uma igreja que tem uma frequência de 250. Quando tem uma show de gripe, de repente vem para a igreja 120. Não é função de uma igreja ganhar dinheiro, mas diminui o dízimo, né? Porque, né, menos gente indo, né? Vai ganhar menos, né? Vai ter menos, vai ser mais triste isso, né? Então, você tem a questão do absenteísmo. Quando você pega um prédio, isso é da ASHRAE, right? É da ASHRAE. Numa vida útil de 40 anos, operação e manutenção é 50%, tá? Retrofit, que aconteceu no caminho desses 40 anos, é 25%. Isso é dado da ASHRAE, tá? Construção, só é 11%. E o financiamento, né, que é o sistema financeiro, lá o Itaú, 14%. Agora, aqui nessa conta, não está a folha de pagamento. Se for contar a folha de pagamento do hospital, isso aqui não é nada. Imagine um hospital gigante, a quantidade de médicos. Aqui em Joinville eu fiz o projeto do Hospital Psiquiátrico de Joinville Infantil. Mas eu coloquei bastante ar externo, tá? Mas se você colocar folha de pagamento, isso aqui não é nada. Agora, quando você pega o ar externo, a vantagem que você tem para esses médicos não ficarem doentes é muito importante. Em contrapartida, o ar-condicionado, em média, isso no Procel, é 50% do consumo de ar-condicionado. Tem alguns outros dados, né? 50% do consumo de energia é o ar-condicionado, né? E desse você tem uma parte que é chiller, outra parte é a central de água gelada.
Mas vamos lá, nosso tema aqui não é qualidade do ar? O quanto que o ar externo significa numa carga térmica? Isso aqui é em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar um teatro, se você pegar vamos lá, um teatro, o ar externo corresponde a 50% da carga térmica. Num teatro é 50%. Então, lá em Joinville, a gente tem aquele centro de eventos ali, né? 50% da carga térmica é o ar externo. O ar-condicionado é metade do consumo de energia do edifício. E, nesse caso, metade. Agora, como é que é no Brasil? Isso é Atlanta. Eu fiz esse estudo no Brasil. Aqui eu peguei São Paulo, Congonhas, Manaus e Brasília. Numa sala de aula, por exemplo, em Manaus, vou dar exemplo aqui. Uma sala de aula em Manaus, o ar externo é 50% da carga térmica. É bastante. Em Curitiba, é bem menos, porque Curitiba é frio, vamos e venhamos, perto do que é Manaus, certo? Né? Mas, de acordo com o tipo de ambiente que você tem, por exemplo, vamos lá, um restaurante em Manaus é 40 e poucos por cento, 40% da carga térmica de um teatro. Você tem, já, quando você pega Curitiba, não é tanto, mas numa linguagem simplista, é muito ridículo você fazer uma média de coisas tão heterogêneas, mas numa linguagem popular, você pode dizer que, em geral, o ar externo corresponde aí a 20% da carga térmica. Mas, dependendo da situação, pode chegar a 50%. Tá ok? Ou seja, o ar externo é o primeiro item da qualidade do ar interior. E ele pesa bastante na carga térmica. Ok? Então, o que você mexer no ar externo... Aqui, responde a pergunta, né? O quanto custa esse ar externo? Ele custa. Ele custa caro. E é bom. E é caro. Bom, a gente tem que ver que cada vez está mais quente. O ar externo está cada vez mais caro. Certo? E a energia elétrica não... A gente tem visto que a energia elétrica só tem aumentado a quantidade de pessoas que querem ter ar-condicionado. Só para vocês terem uma ideia. Na linha do Equador, só 8% tem ar-condicionado. Isso é dado do Instituto Internacional de Energia. No Brasil, 20% tem ar-condicionado. Ainda tem 80% que não tem. E eles vão querer ter. E aí, como é que vai ser? Aquelas portas e janelas abertas vão ficar fechados. E daí, obviamente, vai ficar mais gente doente, né? Aqui a gente está falando do consumo de energia do Brasil, que só está aumentando, né? Aqui é o dado de Porto Alegre, mas não que a gente não goste de Porto Alegre, vamos passar rápido. Né? Aqui você tem, aonde que você tem as normas de ar externo? Nós temos a NBR 17037, né? Nós temos a ESHE 62.1, que foi atualizada em 2022, e nós temos a NBR 16401/3, nesse momento de 2008, porque de 2024 tem algumas revisões que vão ser feitas, que vai ser feitas as revisões. É muito bom. E a de 2008, ela é simples, fácil, e é isso que a gente busca, porque não é fácil para um fiscal da vigilância sanitária fiscalizar algo complicado. Ele tem que fiscalizar algo simples. Né? Nós estamos aqui com o presidente das Brava, estamos aqui com a vice-presidente da Brava, quer dizer, então, do meu coração, façam com o CB55 fazer coisas simples. As coisas simples confundem os sábios e, às vezes, crianças ensinam grandes homens. Bom, então a gente tem o problema da ventilação. E a gente precisa achar uma solução para que não seja pesado para o bolso o ar externo. Uma coisa importante é que eu vou falar de roda de entalpia, mas toda roda de entalpia é uma roda dessecante. Tudo aquilo que o final da umidade seja menor do que o que está lá fora, você está secando o ar. Tá? E existe uma coisa chamada roda de entalpia, que também pode ser um cubo entálpico, né?
aonde você fala o seguinte, olha só, o ar interno, ele que está num dia 35 graus em Joinville e o ar interno está 20, né? Ou vamos por 25, lá fora está 35, aqui dentro está 25. Esse ar interno ele está poluído, mas está frio. Foi caro, não foi fácil você chegar àquele ar 35 para 25. Ele foi caro chegar lá, certo? Em contrapartida, do outro lado você tem o 35, que ele está muito melhor em oxigênio do que o que está ali dentro a 25, com todo mundo respirando o mesmo ar. Aí você fala, poxa vida, você vai ter que me devolver alguma coisa, porque eu paguei caro para esfriar você. Então, daí o que faz? O ar que está saindo a 25 poluído, ele troca calor sem se encostar com o ar a 35 que está chegando. E você fala, você vai ter que pagar um preço. E o nome disso chama-se recuperação de calor. Depende do recuperador de calor, eu consigo aproveitar 80% desse calor. E tem mais. A sorte do Brasil é que nossa porta é ruim. O brasileiro tem porta ruim. E tem que ser ruim mesmo, porque não é que nem lá nos Estados Unidos, que você tem menos 20 numa época e 30 na outra, né? Mas nossa porta é ruim. Mas se não fosse a porta ruim, uma coisa óbvia, para o ar entrar, ele tem que sair. E muitas vezes você pega uma sala de aula com 50 pessoas, põe lá 1.350 metros cúbicos por hora de ar externo e uma porta, mesmo a porta brasileira muito ruim, ela vai sair 500 metros cúbicos pela porta. Aonde que vai sair os outros 850? O recuperador de calor, o que ele faz? Ele fala o seguinte, além de eu recuperar 80%, ainda eu garanto que todo ar que entra e todo ar que saia. Porque você tem o ar entrando e saindo. Aqui nós temos um cubo entálpico. Gente, é barato. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você põe um cubo entálpico e esse cubo entálpico você consegue renovar o ar de uma casa toda. Ou de um escritório todo. Né? Do escritório todo. Aqui a gente fez cargas térmicas em lugares do Brasil e vendo qual que era o payback do recuperador de calor. Né? Aqui mostrando como funciona um recuperador de calor. Né? Só para você ter ideia, em Manaus, a gente simulou um teatro, um auditório com 550 pessoas. Aí você tem a demanda em Manaus. Aqui a gente está falando de demanda, eu não estou falando de pico, tá? Demanda. A demanda de ar externo, 47,8 TR. Quer dizer, a demanda máxima, tá? E o consumo médio, 39. Por que essa diferença é pequena? Porque Manaus sempre é quente. Então, mesmo no frio, ainda é quente. Então, você tem 47,8 TR no auditório para 550 pessoas. Em Curitiba, esse mesmo auditório tem uma carga térmica de 19. E você tem ali a média anual no horário comercial de 11 TR. Quando você pega a média das 8.760 horas, mas focada no horário comercial. Então, 550 pessoas, só para você ter ideia, sabe quanto custa isso? Se for uma obra chique do governo, é que eu trabalho muito para o governo, né? A gente põe R$15 mil por TR, quando é água gelada. Então, quer dizer, o ar externo para um auditório, 50 vezes 15, R$750 mil. É uma boa grana, né? Não é pouco. O valor de ar-condicionado para isso. Deixa eu só... Ok. Aqui você tem a quantidade de CO2 em 15 anos de Curitiba e Manaus para esse auditório. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de fluido refrigerante e de energia para poder trabalhar para esse auditório. Então, quanto que eu tenho em quilograma de CO2 em 15 anos para esse auditório em Curitiba e Manaus? Aqui o custo operacional em Curitiba e Manaus. Custo de aquisição. Bom, vamos lá. Se eu colocar o recuperador... tudo bem. Vamos lá. Do lado esquerdo... desculpa.
Aqui você já tem com recuperador e sem recuperador, me perdoe. Então, do lado esquerdo é Curitiba e Manaus sem o recuperador de calor, e do lado direito é Curitiba e Manaus com o recuperador de calor. Então, você já vê que a diferença diminui, quer dizer, já é uma diferença bem interessante de aplicar o recuperador de calor. Aqui é o custo operacional com o recuperador de calor e sem o recuperador de calor. Custo de aquisição com o recuperador de calor e sem o recuperador de calor. Bom, a economia de energia elétrica desse mesmo auditório nas 4 cidades e o payback. Quero explicar uma coisa para vocês sobre esse payback. Esse payback é baseado em alguém que já tem o ar-condicionado e vai colocar o recuperador de calor. Tá ok? Quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Um recuperador de calor de 1.000 metros cúbicos por hora, vamos supor que ele custe R$10.000. É perto disso. R$10.000. Se um recuperador de calor de 1.000 metros cúbicos por hora, ele economiza de 2 a 3 TRs de ar-condicionado. Se é R$15.000 por TR num órgão público, quer dizer, não existe payback numa obra nova de recuperador de calor. A obra mais simples, barata, mas de pobre mesmo, certo? Que é pôr split. Split vai custar, instalado, R$4.000 por TR. Se eu vou economizar 2,5 TR no recuperador, e o recuperador custa 10, no split o payback dele é 0. No split. Todos os outros sistemas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para um projeto novo, é muito ridículo se falar de payback de recuperador de calor. Não tem payback. O que ele economizou de ar-condicionado é muito mais do que ele custa. Não existe payback de recuperador de calor. Alguém fala, qual que é o payback? Eu falei, nem vou falar de payback, aqui não tem payback. Payback é negativo. Agora, numa obra que já existe o ar-condicionado, e eu vou implementar o recuperador de calor, aí você tem payback. Porque o ar-condicionado já está instalado. Aí você tem payback. Daí sim. Aí você tem essa linha de payback para esse auditório, para um sistema que já tem o ar-condicionado. E daí a pergunta é, por que Curitiba... Claro, Curitiba tinha que ter um payback maior do que Belém e Manaus. Mas por que Curitiba perde para São Paulo? Porque nós temos o frio. E daí acaba que você pega essa faixa de ar de 14 a 20 graus, se eu levasse direto ar externo para o ambiente, eu não precisaria do recuperador de calor. Então, por isso que em Curitiba o payback é um pouco maior, por exemplo, do que São Paulo e São José dos Campos. Só para deixar claro isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é possível renovar o ar gastando menos, gastando pouco, gastando de 20% a 30% do que você gastaria em termos de uma obra que você só joga o ar externo para dentro da pessoa. E eu quero deixar bem claro uma coisa. Jogar externo em Joinville, uma grelhinha a 35 graus, com ar-condicionado insuflando a 10, 11, quem está perto daquela grelha do 35 graus está morrendo de calor, né, do ar externo, e quem está perto do insuflamento está morrendo de frio. Quer dizer, não existe, até brinco, se quer fazer isso, pelo menos ponha o ar externo bem coladinho com o retorno do split, pertinho do retorno, que daí ele puxa e daí você acaba melhorando um pouco a tua qualidade da instalação. Bom, eu só quero dizer para vocês que nós precisamos falar mais de recuperação de calor. O Sandro já foi comigo para a Feira da Ash nos Estados Unidos. Quantos quer recuperador de calor? Parece que 30%, 40% da feira é roda de entalpia, roda dessecante. Roda de entalpia, roda dessecante. Roda de entalpia, roda dessecante. Aí você vem para o Brasil e não tem as rodas de entalpia, roda dessecante. Nós precisamos falar mais de recuperação de calor. Qualidade do ar, sim. E podemos ter essa qualidade do ar com recuperação de calor. Queria terminar dizendo que é um privilégio dar essa palestra aqui, um privilégio fazer parte da engenharia do Brasil. Dizer que o brasileiro é um povo maravilhoso, lutador, que o brasileiro é um povo tão bom que se fosse o brasileiro no Titanic, era o iceberg que tinha afundado. Pessoal, um abraço aí para vocês. Bom, então encerrando as palestras que tivemos hoje, queremos agradecer a audiência de todos vocês, queremos agradecer a TVBE, que nos dá o espaço, queremos agradecer os nossos apoiadores e convidar a todos para que no dia 6 de setembro
nós teremos a nossa tradicional feijoada, lá no Clube União Palmeiras, que divide a sede com a Associação dos Aposentados, na Rua Jaraguá. Já é o 3º ano que nós faremos lá, e as 2 outras foram um sucesso absoluto. Então convidamos todos vocês a se programarem para a nossa feijoada no dia 6 de setembro. Até a próxima semana e obrigado pela audiência.